Meu irmão e minha irmã, o Senhor te dê a paz. E que a experiência da Páscoa seja cada vez mais constante, mais plena, porque é isso que o Senhor tem a nos dar, a sua presença entre nós, a sua Páscoa. Ele passou e continua, permanece conosco, caminha conosco. Ontem celebramos o terceiro domingo da Páscoa e já vamos para o quarto domingo. Então eu gostaria de brevemente retomar os domingos anteriores, só para a gente perceber um aspecto que eu chamo de contexto ou ambiente pascal. A liturgia nos apresenta um Cristo, um Jesus ressuscitado, o crucificado ressuscitado, que se manifesta aos discípulos. No primeiro domingo, nós temos a experiência de Madalena, Pedro e João. Mas que experiência é essa? Nós temos a experiência da perda, sim. Madalena vai de manhã para até onde estava o túmulo de Jesus e encontra um túmulo vazio. Jesus, o crucificado, ressuscitado, se manifesta nas nossas perdas, nas nossas situações de vazio. Não só dos túmulos, mas os interiores, o nosso interior, que muitas vezes se torna como que um túmulo vazio. Parece que não tem vida, não é? Mas veja, aí no segundo domingo nós temos a experiência de Tomé. Ora, Madalena tinha ido no primeiro domingo e teve essa experiência. E os discípulos que entraram lá, tudo, a incompreensão, não tinham compreendido ainda que ele devia ressuscitar. Mas depois que Madalena dá o testemunho, Pedro e João dão o testemunho, os discípulos estão reunidos no primeiro dia da semana. E aí Tomé não estava com eles. Então aquela ausência da comunidade, da vida da comunidade, Jesus se manifesta como aquele que vem sanar as nossas dúvidas, ainda que nós tenhamos que receber o convite dele, olha, põe a mão no meu lado, põe a sua mão na marca dos pregos, faça o que quiser, Tomé, mas tenha fé. Olha que coisa. Então Jesus se manifesta naqueles que acreditam também, ainda que não tenham visto. Ontem nós percebemos a manifestação de Jesus entre aqueles discípulos que estavam experimentando a situação de fracasso. Jesus é aquele que se manifesta a partir da nossa experiência de fracasso. E ele vem dizer que ele, conforme diz a Escritura, devia ressuscitar, ele devia vencer a morte. Mas ele é reconhecido, sobretudo, no partir o pão, na palavra que esclarece, que ilumina, que orienta, mas, sobretudo, no pão partilhado. E agora nós vamos para a quarta manifestação de Jesus, que é nos pastores da igreja, nos bons pastores. Por que dizer isso? Porque a situação que Jesus vai perceber, e é essa outra experiência, é de ovelhas abandonadas. Ele percebe aquele povo que precisava de ser acolhido, conduzido, orientado, precisava de uma presença de amor. Ora, Jesus, o bom pastor, é aquele que vai se manifestar como aquele que caminha com as ovelhas. E como eu gosto de voltar sempre aqui na coleta, sempre aquela primeira oração do dia, ela dá o tom da celebração. Ela diz o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Se o rebanho como todo deve, a partir da sua, apesar da sua fraqueza, experimentar e dizer que experimentar a fortaleza do pastor, quem dirá os pastores da igreja? Então é o dia que nós podemos e devemos rezar pelos nossos irmãos, os pastores da igreja. Que Deus os conduza, os fortaleça e faça de todos nós as suas ovelhas fiéis, as suas ovelhas agradecidas, gratas por que acreditam e são conduzidas pelo amor que se faz doação, pelo amor que se faz presença. O quarto já será o nosso quarto domingo. E, meu irmão, se você não é inscrito e chegou até aqui, bom, agradeço muito, porque faz uma grande diferença a pessoa acompanhar o vídeo aqui no YouTube até o final, porque isso é importante, mostra que tem uma relevância, que a pessoa dá importância àquele conteúdo que está sendo desenvolvido. Agradeço muito a você. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, enfim. E sempre deixo aqui embaixo um comentário, no primeiro comentário,
uma questão, duas, sobre para que a gente faça uma reflexão partilhada. Participe, tá bom? Fraterno abraço, uma boa semana, paz e bem.